Quero saber, hoje a conversa é sobre trabalho em equipe, meu amigo. Certamente você já conheceu alguém que era um ótimo profissional, mas que não conseguia se relacionar com os colegas. E isso é cada vez mais importante no mercado de trabalho. Por isso, a nossa querida Vanessa Tobias, seja bem-vinda, já está por aqui. Tudo bom? Com aquelas time dicas, de casa também. com aquelas dicas valiosas de sempre. E a primeira pergunta, adivinhando, Israel de Criciúma, olha só, Israel de Criciúma. Gosto de trabalhar em equipe, mas devido à seriedade e concentração, às vezes sinto que as pessoas acham que sou um chato e não muito sociável. Que bonitinho. Bonitinho, né? Muito. Israel, só o fato de tu assumires essa posição já te torna muito mais amigável. Eu sempre tenho comigo que quando a gente tem um jeitão, é preciso, ao apresentar-se para o time, dizer que esse jeitão existe. Olha, às vezes eu sou mais quieto, tenho um jeito mais sério, mas é só o meu estilo. Eu gosto que conversem comigo, podem chegar, tá tudo certo. Então é se apresentar dizendo como é, que vai funcionar. Pronto. Sabe o que meu pai dizia? Seriedade não é sinônimo de sisudez. Você não precisa ser sisudo e continuar sério. Você pode brincar um pouco mais, meu querido Israel, Com sem certeza. qualquer problema. Você continua sério. Vanessa, vamos para o próximo. Vamos para a próxima, faz sentido, Mário. Simone de São José, eu gostaria de saber como ser líder e não como ser chefe. Como inspirar e não simplesmente dar ordens. Legal essa separação aqui entre Muito, ser chefe muito. e inspirar. A gente nunca gosta muito dessa posição de ser o vilão, né? Quando a gente fala de chefia, a gente já pensa nas ordens, já pensa no que pode ser pesado com relação a isso. E ter clareza no time ajuda, sabe? O líder, ele tem uma coisa, uma palavra que segue com ele, que é a inspiração. Eu gosto muito do que o Nelson Mandela falava sobre a liderança, que é importante dar exemplo, mas que encontrar inspiração para além da sua própria presença faz muita diferença. Como assim? Eu posso levar meu time um dia de estudo sobre grandes lideranças do mundo, falar sobre quais são os comportamentos desejáveis, usando outros exemplos além do seu próprio. Isso vai dar para o time mais estrutura para entender liderança e gostar do teu tipo de gestão. Até porque atitudes assim podem revelar novos líderes, não é Com mesmo? certeza. Não é? Perfeito. Né? Próxima pergunta. Aldo, de Floripa, qual a sugestão para se adaptar a um gestor que acredita que está sempre certo, mas está atrasado em conhecimento, liderança e acaba minando o time com suas grosserias e imposições? Ai, Aldo. Qualquer semelhança é coincidência. Vamos lá. Né? Você aí em casa pode estar pensando, Pode estar tá falando do meu parecido. chefe. Não, é brincadeira. Eu sempre peço, quando eu vou dormir, um sinal para Deus. Falo assim, olha, se precisa conversar comigo, me manda alguma coisa pelo sonho. E aí, esses dias, eu acordei com uma música do Legião Urbana, que dizia, não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. E eu falei, entendi, porque por mais que eu esteja em um ambiente que está escuro, que me dá medo, que tem pressão, eu tenho que manter a minha luz acesa. Eu tenho que saber que eu vou a um ambiente para melhorar. Então, ao invés de observar a culpa, de observar o traço negativo, procurar iluminar a vida dessa pessoa com alegria, colocando ele para cima, dando a ele oportunidade de crescimento por um compartilhamento de um conhecimento que você já tenha. Então, mantenha a luz acesa. Bacana, vamos manter a luz acesa, inclusive para a próxima etapa do Quero Saber. Sim, combinado. Combinado? Tomara que tenha música na próxima etapa que não teve agora. Eu não acredito Adorei. que eu cantei, ainda vou pensar nisso agora que eu estou saindo. Um abraço, Daqui a pouco, Vanessa. obrigada. Já você volta. Valeu. Bom, agora nós vamos dar uma pausa nas notícias e voltar para o trabalho em equipe do nosso Quero Saber, com a Vanessa Tobias. Pois é, mais uma dúvida e agora da Priscila de Florianópolis. Vanessa. Vamos ver. Como se comportar num ambiente em que as pessoas são falsas e têm atitudes falsas? Nossa, pergunta difícil e bem impactante, Priscila, a tua pergunta, porque é muito fundamental que nos ambientes onde haja um aspecto tão duro de se encarar, que a gente possa, como eu falei no bloco anterior, manter a nossa luz acesa. Não é porque a gente está num espaço onde as coisas não saem, não fluem tão perfeitamente, que eu preciso me impactar com isso. Eu sempre penso que é importante manter a transparência, o carinho. E aquelas pessoas com quem tu sente que esse comportamento existe, conversa francamente, para que, de repente, a partir do teu feedback, essa pessoa passe por uma avaliação e possa crescer. E isso sempre de forma amorosa e carinhosa. A gente precisa dar às pessoas oportunidade para que elas salvem o seu prestígio. Quem sabe nessa conversa isso acontece. É uma briga, viu? É uma briga. Difícil. Vamos em frente. Uau! Da Priscila para o Leandro de São José. Eu tenho uma grande dificuldade em trabalhar em equipe
e acabo sendo sempre muito centralizador. É possível mudar isso? Ele põe o ainda ali, nós não sabemos a idade dele, mas sempre Sim, é. sempre é. Isso aí com certeza. Poxa Eu trouxe algumas dicas, talvez para o Leandro aqui e para os demais isso encaixe, talvez assim, viu, Leandro? Com certeza, como o Mário falou, dá para mudar sempre. Dicas para trabalhar em equipe. Encontrar soluções em conjunto e não culpados. Vamos supor que o fato de a gente centralizar, muitas vezes, é o medo de o projeto dar errado. Então, é fundamental que o grupo se reúna sempre procurando as soluções e não os culpados ou o que deu errado. Sempre focar na solução. Focar nos fatos, sem levar as coisas para o lado pessoal. Isso aqui é riquíssimo, porque às vezes o trabalho recebe uma crítica e a gente acha que a gente está sendo criticado. E não é. É importante entender que um trabalho tem que ser profissional, então eu tenho que avaliar aquilo que eu estou entregando e, se houver uma crítica, ver como crescer no trabalho. Não é pessoal. Esfriar a cabeça, sempre ouvindo mais do que falando. Dizem os grandes mestres que essa é uma grande sacada. Escuta mais, faz mais perguntas. A liderança se estabelece dessa forma, quando a gente escuta bastante, observa e aí então toma as decisões. E sempre de cabeça fria. Dá um tempo, sabe? E pedir ajuda externa quando sentir que é necessário. Se o grupo não deu conta de resolver, e no teu caso, Leandro, puxa, eu estou querendo me desenvolver, eventualmente é importante um mentor, um conselheiro, um coach, um terapeuta que te faça avaliar a necessidade de centralização que muitas vezes é uma consequência do medo de fazer alguma coisa errada. Você sabe o que minha avó dizia? Minha avó dizia assim, meu filho, sempre ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidinhos e uma única boca. Minha avó falava isso. Desculpa, eu estava aqui só ouvindo vocês. Boa, Mário. Gostou, né? Agora temos mais perguntas no telão. Dessa Vamos vez lá. da Dora, de Palhoça. Recebi um feedback essa semana e não tive uma boa reação na hora. Será que isso pode me prejudicar daqui para frente? Olha, Dora, toda coisa que fica mal resolvida dentro da gente merece uma réplica. Quer dizer, não me comportei bem, vai conversar com essa pessoa que te deu feedback e fala, eu não esperava, me pegou de surpresa, sinto que preciso melhorar na forma de escutar as coisas sobre mim e que são críticas. Na tua opinião, já que você já me deu um feedback, o que eu posso fazer para garantir que isso não aconteça mais? Vai dar tudo certo daqui para frente ou isso pode me prejudicar? Pergunte à pessoa. E agradeça o fato de ter recebido o feedback. Sim, que é muito raro. Porque é o muito primeiro raro. passo para você poder... É uma das coisas mais importantes nas nossas vidas. Eu considero que os feedbacks que eu recebo, inclusive sempre que vocês me trazem ideias, eu falo, nossa, como isso me faz crescer. E as pessoas que nos dão feedback significa que nos amam, que cuidam da gente e que estão nos dando oportunidade de melhora. É isso aí. Exatamente. Nosso trabalho em equipe dá uma pausa. No terceiro Daqui a volta. pouco a gente volta. Combinado, é isso aí. até mais. Valeu, Vanessa. 12h47. Estamos de volta e vamos para a última rodada do nosso Quero Saber com dicas que podem melhorar muito o trabalho em equipe. Muito bem, vamos lá com a Vanessa Tobia. A pergunta agora é da Silvana de Lages. O que fazer quando um funcionário efetivo reclama de tudo, ele tem garantia, não participa de eventos da empresa e tenta manipular os colegas? Olha, Silvana, esse é um caso bastante sério. A recomendação é sempre dar a oportunidade que essa pessoa justifique as suas ações, lembrando sempre de basear tudo em fatos mesmo. Então, tu podes elencar alguns momentos em que foram evidentes esses traços que tu colocasse aqui nessa pergunta e chamar para uma conversa para entender um outro ponto de vista. Eu sempre digo assim, que é importante a gente escutar com curiosidade, sem impor o nosso ponto de vista, que pode ser um ponto de vista que pode revelar outro se eu escutar bem o que o outro tem para dizer. Normalmente isso deve acontecer em empresa pública, né? Efetividade, por concurso ou algo parecido. É muito difícil acontecer numa empresa particular. E eu sempre penso que esse julgamento, ele não permite que a gente avance de fato no sentido de auxiliar aquela pessoa. Exatamente. Eu não acredito que a gente acorda de manhã pensando assim, não, hoje eu vou ser estressado, hoje eu vou machucar todo mundo, hoje eu vou ser grossa. Não é assim, é porque nós não estamos bem. E sempre que eu encontro alguém bem desafiante, eu penso, preciso redobrar o meu nível de calma e tranquilidade e escutar, porque pode ser tudo que essa pessoa precisa. Modo Buda, ativar. Modo Buda, ativar. Eu trouxe dicas Vamos lá. que têm a ver assim, com a gente se aprofundar na questão do trabalho em equipe. Considero essas dicas de hoje uma das melhores que eu já trouxe. Tá? Eu trouxe o livro Gerenciando Pessoas, é uma leitura da Harvard Business Review. Eles fazem coleções de artigos super interessantes e a gente consegue comprar pela internet e o valor é acessível. E a leitura é muito profunda. A linguagem da paz em um mundo de conflitos. Esse Marshall Rosenberg, que é o autor desse livro, ele escreveu muito sobre comunicação não violenta e tem
tem uma barbaridade de vídeos dele dando aulas sobre esse assunto também na internet. E filmes, 12 Homens e uma Sentença, 1957 esse filme. Só que ele se passa todo dentro de uma mesma sala, em que muitos pontos de vista se dão, aparecem e o conflito acaba por ser resolvido porque todos os pontos aparecem tendo a oportunidade de se comunicar, né? Porque eles são obrigados a fazer isso. Nós assistimos em casa recentemente. Por coincidência. E Em Boa Companhia, esse já é mais uma comédia mais tranquila, de 2004, em que é um menino o chefe do pai da namorada. Então, ele chega lá para mudar todo um sistema. O pai da namorada é um cara mais clássico, entra o jovem querendo inovar, e aí a comédia desenrola, mas mostra que a união é que faz a força sempre. Eu queria só dizer o seguinte, o Ed disse que assistiu esse filme aqui em casa recentemente, o de 1957. Eu vi no lançamento no cinema. E é muito bom mesmo. Vamos para outra. Bora para a próxima pergunta. Aí. Muito bom mesmo. Quem chega? Julian, de Florianópolis, ou Julian, de Florianópolis. Existe um fator principal decisivo para ter sucesso num trabalho em equipe? Que pergunta top, Julian. Um fator decisivo é, na minha visão, sempre saber que, de fato, 1 mais 1 é 3. Que eu posso ter um ponto de vista, mas a curiosidade, o saber fazer perguntas para que o outro possa despertar aquilo que tem de melhor e saber abrir mão das suas ideias para construir uma ideia conjunta. É que, às vezes, a gente quer um ponto firme, a gente teima naquilo e acaba expelindo as pessoas por teimosia. Então, um ponto decisivo e um fator-chave certamente é o compartilhamento e o valor que a gente pode dar às ideias dos demais. Vanessa, gratidão muito também, obrigado. gente. Obrigada. Semana que vem nós temos um encontro marcado. Sim. Valeu. Até lá, gente. Tchau. Um abraço, Vanessa. A gente costuma receber muitas reclamações sobre problemas de prestação de serviços de água e luz, principalmente. Você tem um problema e tem uma dúvida sobre como resolvê-lo? Então mande a sua pergunta. Amanhã, aqui no Jornal do Almoço, nós teremos orientações sobre este assunto, principalmente. O WhatsApp está aqui, ó, 48996334567. Quero saber nesta sexta.